Gravando. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo. Feliz ano novo, se é que é um ano novo, se é que vai ser feliz. Eu queria, para retomar, né, onde eu deixei o bonde aqui, né, depois dessas 2 semanas de breve interrupção, para todos termos nosso momento de intensas festividades, comemorações, etc. Para retomar isso, eu queria, é, 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 pois é, tentar reorganizar o pensamento, assim, né, para a gente ir despertando reaquecendo o cérebro aí. Eu tenho enfatizado muito, né? Quer dizer, que qual é o problema fundamental aqui que eu estou tentando colocar, né? É que a ideia de uma tradição filosófica, né? Ela não depende apenas, né, de um grupo de caras que se digam filósofos, né? E que todo mundo reconheça eles como tal, né? Quer dizer, que para os países, quer dizer, os países que defendem uma tradição filosófica nacional, né, e que se orgulham de tê-la, né, eles não têm apenas uma lista de nomes, né? Olha, então são esses caras aqui que ficam fazendo filosofia nas universidades. Não, né? O que acontece é que a gente tem historicamente, desde na sociedade antiga, na sociedade medieval, na sociedade moderna, né, a gente tem formas, né? É, 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 é possível pensar em maneiras típicas, né, de interação entre essa figura, que é o filósofo, né, e a sociedade, né, quer dizer, e o funcionamento econômico-político da sociedade. Né? O filósofo desempenha um papel social, né, e as tradições sociais, as tradições filosóficas antiga, medieval e moderna, elas se remetem não apenas ao que o cara escreve, né, ou ao fato de que ele diz eu sou filósofo, mas a esse papel social. Né? Então, eu tenho tentado desenvolver isso um pouco com vocês, né? Caracterizando um pouco, né? O que são essas sociedades, né? Como que são Então, aí que está, né? Como são essas sociedades em que a filosofia tem um papel? E essa pergunta é importante porque, quer dizer, a questão não é tanto, né, o caráter da filosofia, né? Quer dizer, ou seja, não é o filósofo que tem que fazer alguma coisa para se tornar importante, relevante. É alguma coisa social que torna o filósofo importante também. Né? Isso é uma parte do argumento que eu estou desenvolvendo. Né? Quer dizer, não sai da cabeça do gênio do cara, né, se tornar relevante socialmente. Tem algo que acontece na sociedade que demanda dele, né, e ele vai lá e faz. Né? Quer dizer, para a gente começar, né, para a gente reaquecer as ideias em torno desse, né, reaquecer o cérebro aqui em torno dessas ideias, né, uma das coisas que a gente podia fazer era, por exemplo, começar pensando, né, eu estava pensando nisso hoje, né? Ontem, hoje, né? Quando eu estava pensando aqui na retomada, né? De colocar essa pergunta que eu tenho feito, né? No ângulo oposto. Né? Eu tenho enfatizado muito, né, no papel social do filósofo, no papel social da filosofia, né? Então, o discurso do universal, a relação com o pacto de classe, tudo aquilo. A gente podia inverter essa pergunta, né? Se perguntar o que a sociedade demanda de nós, né? Quer dizer, e aí isso seria uma pergunta interessante, talvez, para começar a nossa conversa hoje. Né? Quer dizer, o que a sociedade espera de nós, gente? Então, estamos nós aqui estudando filosofia numa universidade pública. Né? O que a sociedade espera de nós? Né? Quer dizer, se você está estudando medicina, tá claro o que estão esperando. Né? Quer dizer, você vai ser médico, você vai curar as pessoas vão te procurar e o caralho. Né? Se você está ficando cada vez mais escassas, né, as possibilidades de falar dessa obviedade, né? Quer dizer, a formação intelectual, né, na sociedade moderna, como um todo, né, ela está ficando meio sem sentido, né? A maioria quer dizer, você tem no Brasil, por exemplo, você tem um índice altíssimo, né, de desemprego entre as pessoas que têm curso superior. Né? Então, isso já diz alguma coisa do que a sociedade espera da elite intelectual. Muito pouco ou nada, né? Porque são pessoas que não têm nada a oferecer à sociedade, porque elas estão desempregadas. Né? Então, mas eu nem estou falando de engenheiro, porque assim, quando eu era moleque, né, ser engenheiro era uma parada foda. Assim, hoje em dia, engenheiro é um cara tipo, supérfluo. Né? Mas é isso, assim, né? Quer dizer, o que a sociedade espera da gente? Assim, enquanto, né? Não vou nem dizer estudante de filosofia, né? Mas profissionais de humanas, assim, o que a sociedade espera da gente? A gente tem uma missão social, a gente tem um papel social a desempenhar, a gente tem uma, né?
faz sentido essa pergunta para outras carreiras? Ou, quer dizer, a pergunta faz sentido? A primeira, quer dizer, dá para entender o que eu estou perguntando? Então, pois é. Então, como que seria isso para nós? Assim? O que a sociedade espera de nós? Para falar, sei lá, tem palpites aqui, Pedro. Diga lá, José. É tipo quando tem não discutir ética, né, bioética, clonagem, né, porque tipo assim, o que eu leio é que a tecnologia, a ciência, ela não tem muitos limites, né? Ela não tem uma ética praticamente. Eles vão fazendo as coisas que são necessárias e cabe à sociedade fazer regular, né? Regular até onde pode ir a informática na invasão da sua casa, da, da sua da sua vida particular e da mesma forma até onde a biologia, né, a clonagem, essas coisas, né? Então o filósofo ele poderia ajudar na discussão, né, desses temas, né? Os limites, até onde é permitido, né, a ciência ir, né, caminhar. Eu acho que seria um caminho, né? Assim, o filósofo de alguma forma ele poderia ajudar nesse debate, né? Ter elementos, ajudar a coordenar, ele pode não ser um especialista em biologia, mas o aspecto ético disso, acho que ele pode ajudar nesse sentido, né? Seria uma forma, né, de contribuir, né? Uma boa maneira de começar a conversar. Mas eu vou levantar uma objeção, se você me permite. É que isso aí é o que os filósofos dizem deles, né? Isso não é o que a sociedade diz. Quer dizer, quer dizer, a Dupont está morrendo de vontade de ter um filósofo lá de plantão para dizer para ela se ela pode pesquisar teflon cancerígeno ou não, assim, tipo. Quer dizer, quando o Oppenheimer lá se juntou lá com os caras lá para fazer a bomba atômica, eles fizeram um conselho de filósofos assim para discutir. O governo americano consultou, tipo. Quer dizer, a gente tem essa, quer dizer, intrínseco ao nosso desenvolvimento intelectual, né, é uma tese sobre a importância desse desenvolvimento intelectual. Só que isso é a nossa opinião. Né? Deixa eu dar um exemplo de contraste aqui. Né? Por exemplo, né, então, fala, Edson. Então, Pedro, eu acho que o que a sociedade espera é que mais uma classe social de, né, de intelectuais pensantes chancele as diretrizes que ela já definiu e muito bem definidas, por sinal. Só que é mais uma aceitação de um grupo social de muito, entre aspas, relevante, né, por ter uma cultura, por ter um certo conhecimento específico, e a sociedade quer que mais esse grupo concorde com o que já vem sendo feito e com as diretrizes que a sociedade, por ela mesma, se impõe. Acho que é isso. Então, o papel do filósofo seria de legitimar. É uma tese. É uma tese. Então, a gente tem uma hipótese consultiva aqui do José, né? Quer dizer, na melhor das hipóteses, a gente é preparado para, né, discutir o porquê, né? Discutir os fins e tal. O Edson está dizendo, cara, né, a gente tem que legitimar, o que a gente é chamado é legitimar os fins. Né? Luciano falou da divisão do trabalho. A divisão do trabalho ficou tão profunda que a sociedade nem pensa no que um filósofo pode fazer. Quer falar mais, Luciano? Luciano hoje está lutando contra o microfone, ou então está... Pô, meu mic tá uma merda, mas eu até queria falar mais sim. Haha. Bom, então foi derrotado pela tecnologia. Mas quer dizer, falando da divisão do trabalho, né? Quer dizer, a divisão do trabalho ficou tão profunda que a sociedade nem pensa no que um filósofo pode fazer. Pois é, né? Quer dizer, a sociedade não pensa no que um filósofo pode fazer. A ideia que isso me remete, não sei se é o que o Luciano está querendo dizer,
né? Mas é que a sociedade não tem nem ideia do que caralho a gente está fazendo aqui. Então, tipo, não tem opinião formada sobre o que a gente pode fazer ou não. Assim, tipo, dane-se. Né? Assim como a sociedade não pode opinar sobre nada, né? Quer dizer, na verdade, a sociedade não pode opinar sobre nada, né? Hoje em dia, a divisão social do trabalho, né? Sobretudo a divisão intelectual, né, do trabalho, ela diz que um indivíduo comum, né, ele não pode... Pois por que o governo americano não chamou um painel de cidadãos para decidir se ia fazer a bomba atômica ou não? Por que não convidou? Primeiro, porque o cidadão comum não entende nada de política internacional, o cidadão comum não leu os relatórios da CIA sobre as armas alemãs, o cidadão comum não entende nada de física nuclear, o cidadão comum não entende nada de porra nenhuma. Então não pode chamar o cidadão comum, porque quem sabe governar são os especialistas. Então, assim como quem sabe governar são os especialistas, porra, não dá para perguntar para a pessoa comum. E vice-versa, e a filosofia tampouco. Quer dizer, o desenvolvimento intelectual separa, né, os especialistas das pessoas comuns a tal ponto que as pessoas comuns nem sonham que os especialistas estão pensando e, né, discutindo, etc. Então, não há opinião formada. Jacqueline, então, será que a filosofia para a sociedade em geral estaria do lado das artes, com uma estética do raciocínio? Né? Filosofia é bonito, né? É alguma coisa assim. Né? Então, é uma tese. Agora, de novo, né? Isso, eu fico me perguntando se isso é uma tese dos filósofos a respeito de si mesmos, ou é uma tese, né, ou é uma ideia que a sociedade se faz. Né? Então, Luciano, mais fácil a sociedade, entre aspas, pensar no que um médico pode fazer quando está doente, do que um filósofo se apresenta como uma resposta. Mais fácil a sociedade pensar no que um médico pode fazer quando está doente, mas quando que um filósofo se apresenta como uma resposta para alguma questão? O tempo todo, ao mesmo tempo, em tempo nenhum. Pois é, né? Precisamos de um filósofo. Deixa eu oferecer aqui quer dizer, os filósofos acham, quer dizer, os filósofos têm, o que mais tem é filósofo falando que a filosofia é importante pra caralho, ninguém pensa nesse mundo, essas coisas. Mas socialmente, como é que isso fica, né? Porque assim, eu posso dar um contra-exemplo, eu posso dar vários contra-exemplos, né? Porque assim, o Aristóteles, né? Quer dizer, então, aí tinha um sujeito que era o Alexandre da Macedônia. O Alexandre da Macedônia, filho do Filipe, ele resolveu que ele ia conquistar o mundo. Quando ele resolveu que ele ia conquistar o mundo, ele queria um filósofo do lado dele. Isso é curioso, né, gente? E aí ele levou Aristóteles, levou não, mas foi ser aprendiz de Aristóteles lá, né? Como que meu filho, como o Filipe da Macedônia pensando, meu filho vai conquistar o mundo, como que eu preparo ele? Chama o filósofo mais pica-grossa do universo para dar aula para ele, é isso. Que curioso, né? Então, isso é um puta contra-exemplo, né? Quer dizer, onde o ápice do poder, né, dentro daquela formação social, né, tem que se aliar com a filosofia de alguma forma. Né? É concebido como aliado da filosofia. Mas eu posso dar um contra-exemplo bem mais próximo, né? Que é a filosofia francesa no pós-guerra, no entre-guerras. Né? A filosofia francesa no entre-guerras. Então, o que às vezes se chama de filosofia analítica, né? Um dos significados desse termo, filosofia analítica, né, nasceu na França. Né? Bom, o Luciano está me zoando aqui que sociedade e o ápice do poder não é a mesma coisa, de fato, mas a gente pode pensar, né, que na sociedade macedônia, né, a única forma de pensar aquela sociedade como uma totalidade é pensar em uma população organizada para realizar os desígnios da elite governante. Né? O resto são fragmentos, né? São tipo aldeias espalhadas, populações rurais, né, que estão atomizadas, né, não compõem uma sociedade. Né? Algo semelhante a uma sociedade se compõe na medida que você tem uma autoridade, né, exigindo, organizando o trabalho, né, coletando impostos e tal. E o objetivo desses caras era dominar o mundo. Né? Uma forma de pensar. Não sei se fez sentido. Mas para voltar para o entre-guerras francês, né, então, a filosofia analítica. Né? Então, a filosofia analítica, né, uma das coisas que se chama de filosofia analítica, nasce na França no entre-guerras. Né? Então, você vai ter uma das figuras representantes disso é o Marcel Guerroux. Né? Então, quem é o Guerroux? Né? O Guerroux é um cara, né,
o Guerrero é um cara, né, que ele inventa, né, ele não inventa, né, mas ele formaliza um troço chamado leitura imanente, né? Então, a leitura imanente é a ideia, né, de que você tem que analisar a estrutura dos argumentos dos filósofos, né? E ele e o Guerrero, né, ele junta o Guerrero é representante desse movimento, né, de pensar a filosofia como análise de texto, né? Filosofia como análise de texto. Então, o que é estudar filosofia? Analisar os textos dos filósofos, né? E quem são os filósofos? Bom, os filósofos são, né, a tradição, o cânone europeu, né? Então, essa estrutura temporal que a gente conhece, né? Então, filosofia antiga, os grandes nomes, filosofia medieval, os grandes nomes, filosofia moderna, os grandes nomes. O Guerrero vai ser um especialista em moderna, né? Ele vai estudar muito Fichte, depois ele vai estudar muito Spinoza, né? Mas, enfim, ele é essa figura, ele tem um calhamaço, né? Tem 2 calhamaços sobre Spinoza, livros assim de 800 páginas, né? E calhamaços também sobre o Fichte, né? E o Guerrero, né? Por que eu estou falando dele? Por causa do seguinte, porque o que estava acontecendo na França, né, no entreguerras, né? Na França do entreguerras, o que estava acontecendo na Europa do entreguerras, né? O que estava acontecendo era o perigo vermelho, né? Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, né, a Europa tem um vizinho desagradável, que é a União Soviética, e a União Soviética pressiona política e ideologicamente todas as nações europeias na direção de uma radicalização da democracia, né, com as ideias da tal da social-democracia, né, do poder popular e tal. E a França está muito dividida politicamente, né, por causa da ascensão dessa social-democracia na França. O Guerrero, ele é um cara que é chamado, né, para reformar a Terceira República, intelectualmente, né? E como que ele vai fazer isso? Né? Modificando a maneira como se vê a filosofia, e a filosofia é muito importante na França, porque por causa da estrutura de ensino na França do início do século XX, né, você vai ter os ginásios, né, que são os lugares onde os professores são formados. E os professores são formados, o currículo de formação dos professores, né, é entulhado de filosofia, então eles vão estudar filosofia para caralho. Então aí o Guerrero, né, e essa turma tem que inventar a filosofia analítica para voltar à leitura dos textos, para entender a essência dos argumentos, e o discurso deles é exatamente esse. Para quê? Né? Para salvar as mentes dos nossos jovens, né, dando a eles uma consciência, né, do desenvolvimento cultural e civilizatório europeu. Né? Então, tem uma tese de fundo ali, que é o quê? Né? Os filósofos, né, foram os caras que perceberam quais são os fundamentos culturais europeus verdadeiros. Né? Então, a gente tem que voltar aos textos, mas ler os textos, e não o que se fala. Né? Tem que ler o texto, tem que ler aquilo que esse cara escreveu. Aí, esses caras, esse pessoal da filosofia analítica do início do século XX, o que eles inventam é justamente o cânone europeu, os grandes homens, a história dos grandes homens do pensamento, os grandes pensadores. Né? Então, tem uma função social aí, esses caras são chamados a desempenhar isso. Vocês têm que ir lá nos ginásios ensinar os professores, porque os professores vão ensinar a nova geração, e a nova geração tem que pensar nos valores europeus fundamentais, caralho, a 4, né? Para que então a gente se defenda, né, da ideologia social-democrata, dessas novidades, e se defenda sobretudo, né, desses fenômenos culturais novos que estão ameaçando a França, por exemplo, o existencialismo. Né? Então, o que é o existencialismo na década de 20, no início do século XX, né? Década de 20 mesmo. São os caras que se desenvolvem justamente nesses ginásios aí, tipo Sartre, essa galera, que que começam a chamar de filosofia um discurso que você pode fazer no bar, pode fazer no cinema, pode fazer assim. Então, é só pegar o Ser e o Nada lá do Sartre, né? E aí você vai ver lá o Sartre falando sobre garçom, como que o garçom olha para o lado, como que o homem no restaurante se comporta, né? E aí é uma filosofia da existência, né? Uma filosofia próxima de nós. E, porra, e aí não, cara, tem que tomar cuidado com isso, porque isso aí, né, se você aproximar a intelectualidade do cotidiano, você torna, né, os alicerces da nossa civilização permeáveis ao pensamento de qualquer um. Como assim a filosofia vai ser feita no boteco, no cinema? Porra, não. A filosofia é um empreendimento da elite intelectual. E a elite intelectual é quem sabe ler esses textos, né, enrolados. E quem sabe ler esses textos enrolados vai passar o conhecimento verdadeiro adiante e formar uma elite intelectual, né, capaz de sustentar,
né, essa forma de ver o mundo, de pensar que é europeia, né, e canônica, etc. Então, porra, o Guerru e a sua geração são chamados politicamente a cumprir um papel, e eles vão lá e desempenham esse papel. Né? Desempenham. E depois eles se fodem um pouco porque os existencialistas são carismáticos demais e a filosofia analítica é chata demais. Então os jovens acabam curtindo mais a filosofia, o existencialismo e seus derivados. E aí, curiosamente, quem vai ser os grandes guerrutianos no mundo nesse momento, sabe quem são? São os uspianos. Quem vai ressuscitar, né, o Guerru e companhia vão ser os uspianos nos anos 50. Olha que maravilha, gente. Depois a gente vai falar dos uspianos. Mas né, são os caras que querem ser os herdeiros da filosofia mais careta que a humanidade já produziu. Né? São os brasileiros fazendo uma filosofia legitimamente brasileira e uma verdadeira filosofia. Né? Mas isso é um capítulo para uma aula daqui mais para frente. Mas isso é um puta contra-exemplo. Vocês estão seguindo? Quer dizer, porra, ninguém chama. A gente não foi convocado a fazer porra nenhuma. Se a gente disser que filosofia é pular corda, se a gente disser que filosofia é metafísica, se a gente disser que filosofia é continental, é analítica, o pessoal está se fudendo porque a gente faz. Né? A gente não está sendo convocado para fazer nada, socialmente falando. Né? A gente, inclusive, pode fazer qualquer coisa. A gente pode pode ter um evento de filosofia na universidade pública que eu subo lá e eu falo sobre o que eu quiser, absolutamente. Nunca, jamais, em tempo algum, alguém vai poder me deter. Eu posso chegar lá e dizer que filosofia é, sei lá, qualquer coisa, culinária, pular corda, questões de, sei lá, do que eu quiser, cara, né? Questões de... Pensem numa coisa, eu posso falar que filosofia é falar sobre a merda, filosofia é falar sobre, né, órgãos, sobre genitais, filosofia é falar, eu posso. Eu não tenho missão social absolutamente nenhuma, né? Eu não estou traindo nada se eu fizer isso. Né? Então, a impressão que eu tenho é que a sociedade não quer nada de nós. Né? Eu acho que nem a legitimação do que o Edson falava. A legitimação de que o Edson falava, ela foi pedida para o Guerru. Na geração do Guerru, ela foi pedida. Foi solicitada. Galera, Guerru, defenda a gente da ameaça vermelha. O Guerru, pode deixar. Então, ele juntou uma porrada de filósofos conservadores, né, e foram lá ficar dizendo que filosofia é ler o texto e extrair a essência. Não que isso não seja necessário para fazer filosofia, é necessário para fazer qualquer coisa na vida, ler a porra do texto. Mas dizer que é só isso, não, aí é outra história. Mas sei lá, então esse é um contra-exemplo. Os iluministas franceses, idem. Né? Quer dizer, chegou um momento em que, porra, a sociedade civil olha para os filósofos e pergunta para eles, o que a gente vai fazer agora? Vamos decapitar o rei, e aí? O que vai acontecer? E os filósofos são convocados a pensar, e aí eles vão ficar inventando tudo. Né? Vão inventar a economia política, vão inventar a teoria dos três poderes. E, de novo, volta lá para o que o Edson estava falando, da justificativa. Como que se justifica um poder que não está amparado no direito divino? Bom, na razão. Então, o que é isso? Né? Tá, então, são momentos em que claramente existe um apelo da sociedade a que os filósofos resolvam algo. Né? Isso para não falar da economia política inglesa, que não é exatamente filosofia, mas é um pensamento do que hoje seria ciências humanas, e que é isso. Né? A gente já falou um pouco sobre isso. São os caras... E aí, galera, como é que se faz para enriquecer? O que é o enriquecimento? Ninguém tinha parado para pensar nisso antes, ou pelo menos não nos termos compatíveis com o capitalismo agrário mercantil. E aí os caras vão pensar. Né? Então, nesses momentos da história, né, é muito claro o que a tradição filosófica tem que resolver. Né? E se eles não resolverem, aquilo não é tradição filosófica. Então, assim, quando o Locke começa a fazer as loquidades dele, né, quando o Hume começa a fazer o Humeanismo, né, tinha problemas prementes, cara. Tinha, porra, o Isaac Newton lá, as descobertas do Newton na física, as ideias de que todo mundo estava toda a natureza estava governada por leis, né, as ameaças que isso oferecia para um pensamento religioso. Né? Caralho, tinha muita questão para resolver. Ele tinha que falar dessas coisas, assim, porque como é que você vai organizar o mundo? Como que você vai pensar a sociedade? Né? Então, ou você fazia isso, ou então você estava ferrado. Então, parava. A sociedade não enganchava. Né? O mundo moderno não engatava. Você precisa pensar nisso. Você precisava pensar nisso. Né? A gente está num momento em que o que a gente fizer está bom. Né? O Adorno tem uma expressão, né? A filosofia sobrevive por piedade, desmazelo e cálculo.
né? Então, cálculo tem alguma coisa a ver com o que o Edison estava falando, né? Desmazelo tem a ver com ninguém se dá o trabalho de acabar com esse negócio porque tem outras coisas para resolver. E piedade é aquela coisa assim, filosofia é tão bonito, né? E aí meio deixam a gente continuar fazendo por piedade, mas é tão bonito, né? Porque a ideia, né, de piedade tem a ver com algo que poderia ser exterminado, mas que não é, né? Que continua rolando, né? Então, socialmente é isso que está acontecendo, né? A ideia, né, que eu estou tentando sugerir é que socialmente é isso que está acontecendo. É claro, a gente pode inventar outras histórias aqui entre a gente, né? Mas quando a gente compara com outros momentos históricos, a gente vê o quão pouco é exigido de nós, né? Na verdade, quase nada, né? Quer dizer, a tese frankfurtiana, né, para falar um pouco mais sobre isso, né, porque isso está sempre no meu horizonte, né, porque é o pessoal que me influenciou mais intelectualmente. Então, a tese frankfurtiana é que apenas uma sociedade muito primitiva, apenas a sociedade moderna, no seu período mais primitivo, necessitava de justificativa. Mais tarde, ela passa a não precisar mais de justificativa nenhuma, porque o processo econômico já funciona tão bem que ele já é justificativa de si mesmo. Tão bem não para nós, né, mas para as elites, né? Então, ele já é justificativo de si mesmo. Não, as coisas funcionam, né? Isso tem a ver um pouco com esses fenômenos ideológicos bizarros que a gente vive na contemporaneidade, tipo o Bolsonaro, né? Ou Trump, né? Ou Erdogan. Tipo assim, como que essas figuras que não sabem comer com garfo, né, chegam ao poder? Assim? Como? É que tanto faz. Você pode comer com garfo, você pode não comer com garfo. Se a parada estiver minimamente funcionando, desde o ponto de vista econômico, se quem é rico continuar ficando rico, se a polícia continuar batendo em pobre, tipo, tá tudo bem. É só, não precisa, mas ele não sabe falar da civilização ocidental, tipo, foda-se, né? A elite vai continuar mandando as crianças para o colégio suíço, enfim, né? Vai continuar consumindo champanhe francês, charuto cubano, uísque escocês e caviar, não sei da onde, foda-se, né? Desde um ponto de vista cultural, né? Essa sociedade essa sociedade já está meio resolvida, né? Não precisa de justificativa. O Ian está perguntando onde pode encontrar essa ideia. Então, é num livro chamado Discurso... Não, é aqui. Temas Básicos da Sociologia, do Adorno e Horkheimer. Esse é um dos lugares, né? Tem o último ensaio, né? É Ideologia, né? Então, nesse ensaio, eles falam sobre essa ideia de uma ideologia, como que a sociedade capitalista avançada, né, dispensa a ideologia, uma sociedade sem ideologia. Isso é bem... Os marxistas odeiam essa tese e tal, né? Mas é uma tese bastante interessante. E, pelo que tudo indica, eu vou trabalhar isso no período que vem, na disciplina de filosofia pop, nas sextas-feiras. Então, mas é isso. Então, assim, diga, Luísa. Vamos continuar. Ver se eu entendi um pouco. Você diz que a sociedade moderna, hoje, quer dizer, ela no período mais primitivo, ela precisava, sim, de uma justificativa, mas eu não entendi muito a partir de que momento ela foi perdendo essa justificativa e a gente chegou no ponto de que chegou nesse, parece, um conformismo, um fatalismo de só ir se reproduzindo e assim tá bom. Então, beleza. Ótima pergunta, Luísa. Você sempre pega nesses pontos, mas isso aí não ficou muito claro. É bom você, ao contrário do seu avatar, que é aquele peixe meio perdido, você é bem atento. Então, o que acontece? Então, é uma boa pergunta. Quando é que a sociedade... Como é que é essa tese direitinho, né? De que, então, a sociedade moderna passa a dispensar a ideologia, né? O que está em jogo aí? Então, né, vamos lá, vamos tentar resumir esse argumento. O que acontece? Né? O que é, né, a ideologia no sentido moderno do termo? Né? Quer dizer,
Deixa eu tornar essa questão um pouco mais específica. O que é a ideologia enquanto justificativa, que tem a ver com o que o Edson tinha falado lá no início, né? Então, essa ideologia enquanto justificativa, né, a gente pode pensar nela, né, desempenhando alguns papéis diferentes na sociedade moderna, né? Então, por exemplo, né, e eu não estou usando aqui o conceito de ideologia, né, o conceito marxista mais ortodoxo de ideologia, né? Eu estou usando um conceito um pouco mais específico de ideologia aqui, né? O que acontece, né? Vamos pensar, por exemplo, né, nesse fenômeno moderno, né, nesse fenômeno, né, importante para a origem da sociedade moderna, que é a Revolução Francesa, né? Ou, né, o seu fenômeno histórico anterior, né, que é a Guerra Civil Inglesa, né? Os franceses, né, os iluministas franceses, eles se consideravam herdeiros desses ingleses da Guerra Civil, né? Então, o iluminismo do século XVIII na França, né, os grandes nomes, os grandes intelectuais para os quais eles olham, né, são os intelectuais do século XVII inglês, né? Então, o Newton, né, o Locke, essa turma, né? O Voltaire, né, era um grande admirador do Locke, o Locke, todos eles, né? Vão olhar muito para o Hobbes, né? Então, o Hobbes, o Locke, são os grandes nomes assim para essa galera, né? Então, o que é esse pensamento, né? Por que eu estou colocando junto a Guerra Civil Inglesa e a Revolução Francesa? Porque são momentos, né, em que o rei é decapitado, né? Então, o que significa decapitar um rei, né? Significa o seguinte, né? Olhando para uma sociedade pré-moderna, você tem o quê? Você tem aqueles arranjos de poder que estão centrados numa distribuição hierárquica baseada no sangue. No fundo, formas de feudalismo, né? Na verdade, esse termo não é rigoroso porque a Inglaterra não era feudal exatamente no século XVI e XVII, mas vamos imaginar isso, né? Quer dizer, como é que se organiza uma sociedade, como se organiza o poder, né? Como se organiza a capacidade administrativa de uma sociedade pré-moderna europeia. Então, aquela pirâmide feudal, né? Você tem um reino alto, né? E aquele esquema de vassalagem, suzerania, né? Todo mundo deve lealdade a alguém, e essa dívida de lealdade está ligada à posse de terra, né? E tudo isso. E a riqueza está justamente nessa terra, tudo que é produzido na terra é que representa a riqueza. Bom, quando por que você interrompe esse processo social, de organização social? Você interrompe esse processo de organização social segundo essa explicação, né? essa linha de pensamento aqui que eu estou seguindo, né? Quando que você interrompe isso? Você interrompe isso quando a riqueza começa a vir de outras origens, né? A riqueza não se comporta, mas não cabe mais naquele esquema de distribuição de terra, no esquema feudal de distribuição de terra. Você começa a ter outros fenômenos, né? Você começa a ter, por exemplo, né, a indústria, né? Tu começa a ter o comércio, você começa a ter gente enriquecendo por outros meios que não passam pelo esquema feudal, que então começam a pressionar essa organização social medieval, pré-moderna, né, para penetrar nesse esquema e para poder fazer parte do poder também. Né? Então, a ideia básica, né, da transformação do fim da sociedade medieval e o início da sociedade moderna, o esquema básico é esse. Né? Isso faz sentido? Vocês acompanham o que eu estou dizendo? Faz sentido? Precisa explicar melhor isso? Ou estamos juntos? Tá. Então, assim, beleza. Então, como é que isso se dá? Como é que esses caras entram? Né? Eles têm que pensar uma outra forma de organizar o poder. O que eles vão usar para pensar essa nova forma de organizar o poder? Eles vão usar, né, ideias romanas e gregas, né? A ideia da oligarquia citadina antiga. Né? Eles vão começar a fazer isso. Né? Os italianos começam a fazer isso, na verdade, né, antes dos ingleses e dos franceses, né? Mas os ingleses importam um pouco do pensamento italiano e desenvolvem esse pensamento endogenamente também. Né? Quer dizer, mas é isso, né? Vão lançar mão desse imaginário oligárquico. O que é o imaginário oligárquico? Né? Como é que os gregos e os romanos falavam, né, sobre a sua distribuição, sobre a sua política? Né? Quer dizer, eles falavam de um jeito completamente diferente, porque a ideia de cidadania na Grécia antiga e em Roma, né, eu estou esquematizando para caramba essa história, né? Isso é muito mais detalhado que isso, mas bem esquematicamente é assim: a ideia de cidadania, né, está baseada na posse, está baseada na propriedade. Né? Então é isso que os modernos precisavam para acabar com o medievo. Eles precisavam de uma ideia, né, de cidadania amparada na posse. E essa ideia de cidadania amparada na posse, mas essa ideia de cidadania amparada na posse, ela tem uma contradição. Qual é a contradição básica dela? É que o interesse individual.
né? O interesse individual é o grande terror, é o grande medo das filosofias políticas modernas. Então, pensa no Hobbes. Qual é o centro do pensamento do Hobbes? A guerra de todo contra todos, né? O que é essa história da guerra de todo contra todos, né? E qual é o centro, né, do pensamento do Locke, né? O acordo, o pacto, né? A lei natural, né? Esse respeito, uma forma de pensar o respeito mútuo, porque sempre o que está ameaçando é essa dissolução social, né? Em torno do interesse comum, do interesse próprio. Por quê? Porque economicamente a sociedade moderna funciona assim. O capitalismo é uma sociedade concorrencial, estamos juntos? Né? Quer dizer, as empresas competem entre si. Então, quando você destrói o esquema de poder todo rígido do feudalismo, e você, né, e essas novas elites aparecem, vão entrando, né, na disputa pelo poder, o que dá, a impressão que dá é, mas esses caras são todos, nós somos inimigos uns dos outros. Nós competimos uns com os outros. Como que a gente vai encontrar um terreno comum, né, para se organizar? Né, em torno do que a gente vai se organizar? Aí você vai ter, né, a ideologia burguesa na sua melhor forma. O que a ideologia burguesa vai falar? A nação, o interesse comum, o bem comum, a sociedade civil. É uma filosofia justificatória. Sei lá se esse termo existe, mas agora funciona, né? É uma filosofia que serve para justificar, que serve para dizer, não, olha, vai dar tudo certo, a gente tem algo em comum, sim. Né? Os negócios, eles no fundo, né? A gente compete economicamente, mas no fim das contas, tudo conspira para que todo mundo cresça junto, economicamente. Então você vai ter os caras que vão fazer essa teoria com todas as letras, que vão inventar essa porra pela primeira vez, gente. No século XVI você vai ter isso. O Francis Bacon é um dos nomes, né? Então, o Thomas Smith é outro. Os caras vão dizer assim, cara, o Thomas Smith é o cara que vai escrever pela primeira vez. Olha, o lucro, individualmente, ele até pode ser um pecado. Mas acontece que se todo mundo, se uma pessoa começa a lucrar, o que ela faz com o dinheiro? Ela pega o dinheiro e começa a gastar. E se ela gasta o dinheiro, então todo mundo se beneficia. Então é ótimo que uma certa casta da sociedade acumule, porque vai aumentar o poder de compra. Porque se esse dinheiro estiver disperso, as pessoas vão ficar guardando, ou as pessoas vão gastar em coisas pequenas, tipo comida, tipo peça de roupa. Se você começa a ter uma acumulação, essas pessoas começam a poder investir, a comprar maquinário, né? Investir em grandes viagens. E isso é ótimo para o desenvolvimento da sociedade civil, leia-se, da própria elite. Então você tem que ter essa formulação, você tem que ter alguém pensando nisso, e você tem que ter alguém que formule isso. Para nós, hoje, essas ideias são óbvias. A gente já está careca de saber disso. Porque a nossa sociedade já funciona assim. Só que filho da puta não sabia se ia dar certo ou não ia. Porque nunca tinha sido feito antes. A última vez que tinha sido feito, tinha sido em Roma. Ou então nas cidades italianas. Né? Nas oligarquias citadinas italianas. Será que dá para fazer isso num país? Os caras simplesmente não sabem. Eles têm que defender que sim. E aí eles começam a defender que sim, sem saber no que ia dar. E dá nessa merda aí. Aí é guerra civil, é uma catástrofe. Né? É um processo muito violento. Né? Tanto das elites contra elas mesmas, mas sobretudo das elites contra o povo. Né, contra as pessoas comuns. Então, é a acumulação primitiva de capital, todo esse papo. Né? É um processo incrivelmente violento, né, em que as pessoas comuns saem, a terra comum é privatizada, as pessoas viram sem terra, e o caralho, e se inventa essas ideias de república, coisa pública, nação. E isso tudo são... esse discurso ele dá um colorido para quê? Ele dá um colorido para o funcionamento selvagem, competitivo, violento, que é o funcionamento do capital. O capital nunca deixou de ser assim, ele continua sendo assim, sempre vai ser. Só que você cria determinados ambientes e espaços. Então, a própria ideia de república, né, e de unidade nacional, né, o nacionalismo que vai se desenvolvendo a partir do século XVII, XVIII, chega ao seu ápice no século XIX, no início do século XIX, né, essa ideia... O Hobsbawm tem um livro muito bom sobre isso, que eu esqueci o nome agora, mas, enfim, né, os livros do Hobsbawm acompanham bem isso, né? Que ele a era das revoluções, a era do império, a era do capital e a era dos extremos, né? É bem essa. Isso é uma parada que todo mundo devia ler. Isso. Você devia parar tudo no segundo grau e fazer isso, e depois a gente fica estudando oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, e não lê a porra do Hobsbawm.
Entendeu? Tinha que ler o Hobsbawm e parar tudo e ler essa porra, cara. Não, não. O que foi meu segundo grau? Não fiz nada, só estudei Hobsbawm. Cara, ótimo. Você entendeu o que é a civilização europeia. Aí tinha que ler depois também os brasileiros. Tinha que ler, porra, Antônio Cândido, Roberto Schwartz, o sujeito que a gente está lendo, Celso Furtado, né? Sérgio Buarque de Holanda. Pegava a história da civilização brasileira. Então, o que você fez no segundo grau? Eu li História da Civilização Brasileira e li a coleção Hobsbawm. Pronto. Não precisa mais nada, cara. Não é mais não. Né? A gente fica aí estudando oração subordinada completiva nominal e fórmula de Bhaskara. Né? Mas, enfim. Voltando. Então, aí os caras tinham que inventar essa justificativa. O conceito de nação e o caralho. Depois tem que inventar o conceito de império. Né? Quer dizer, o conceito de império não, mas tem que justificar o imperialismo. Tem que dizer, não, a gente está civilizando os selvagens do outro lado do mundo, o caralho. Muito bem. E isso rola durante quanto tempo? Isso rola durante tanto tempo quanto a elite precisa se convencer a ela mesma de que tudo vai ficar bem. Quando ela se convence, não precisa mais. Ponto. Né? E quando é que ela se convence? Né? Isso é o que os frankfurtianos chamam de capitalismo tardio. Né? O capitalismo tardio, ou a sociedade administrada. Né? É isso. Né? É o mundo contemporâneo para esses caras. Né? Então, o que é o mundo contemporâneo? É a parada que já funciona tão bem que você não precisa mais de justificativa nenhuma. Os caras já existe capitalismo há tempo suficiente para todo mundo saber que, tipo, não, cara, olha, as elites são inexpugnáveis, os governos estão na mão das elites, qualquer coisa que aconteça vai ser uma variedade um pouquinho diferente do que a gente já conhece. Aí tanto faz se vai ser, primeiro vai ser 13 anos de Lula, depois 4 de Bozo, depois volta o Lula, depois... Não é assim, não é que não faça diferença nenhuma, faz diferença. Mas desde o ponto de vista da elite não pode fazer diferença, porque se fizer, fudeu, gente. Né? Se fizer, fudeu. Vocês sabem disso porque isso aconteceu há uns anos atrás, aqui a gente ainda guarda a memória. Então, aí o Lula... Não é à toa que o Lula está vindo como ele está vindo. Né? Defesa a democracia, pacto, vice-tucano. Né? É isso, né, gente? É para ser feito assim mesmo, né? Infelizmente, mas é isso. Tá. Isso, né? Por isso, dei Hobsbawm como texto para aula de compreensão textual, excelentes períodos, nada como surgimento do capitalismo. Tá. Isso, Eleonora. Ótimo. Ótima estratégia. Olha essas orações subordinadas completivas nominais do Hobsbawm aqui. Então, pois é. Então é um pouco isso, né? É a ideia de que chega um momento na história do capitalismo em que a elite não precisa mais pensar sobre como o capitalismo funciona, porque ela já entendeu. Melhorou, Luísa? Tá. Sim, E aí os Frankfurt... Pode falar, Luísa, desculpa. Não, só falei que ficou bem claro. Tá. Então aí os frankfurtianos usam alguns parâmetros, né, para pensar nisso. Né? Então, tipo, né, a Segunda Guerra para eles, né, é uma lição inesquecível, porque as sociedades estão muito organizadas, elas conseguem obrigar as pessoas a irem se matar nas trincheiras, né? Elas obrigam as pessoas a tolerarem a bomba nuclear, né? Tem os campos de concentração que são simplesmente maneiras, né, em que o Estado pega grupos de pessoas e leva eles para serem cremados. Né? Então, assim, a Segunda Guerra é a prova de que o Estado, né, moderno e o seu aparato técnico, científico e econômico ficou indestrutível, praticamente indestrutível, vamos dizer assim. Então, quando ele fica indestrutível, ele não precisa mais de justificativa. Né? É um pouco isso. Então, é uma tese bem forte, né, dura, assim, né? Então tem um monte de objeções possíveis e tal, mas isso é a ideia. Mas, pois né? Então, ela funciona um pouco, né, essa ideia, em harmonia com esse sentimento de que a gente não serve para nada, né? De que estão pedindo da gente, comparativamente com o que aconteceu em outras épocas, não estão pedindo nada. A gente aqui quer convencer os outros de que tinha coisa para falar. Não, olha só, gente, eu sou especialista em teleologia, sei lá. Não, alguém pode dizer, pô, bonito isso aí, assim, mas foda-se. Né? Ali, no limite, é sempre isso que acontece na prática, né? Nem a prefeitura, nem a Câmara dos Vereadores faz concurso para filósofo, né? Tem um filósofo de plantão na Câmara dos Vereadores lá para ajudar a filho da puta a legislar. Tipo, a gente
a gente virou uma especialidade acadêmica, né? É isso, né? Mas nem sempre foi assim, né? Então, beleza. Então, quando a gente pensa nisso, né? Vamos pegar. Então, isso aí, né? É que a gente está falando de filosofia. A filosofia é uma invenção europeia, isso é uma ladainha pela qual a gente já passou e que são meio os, né, os fundamentos, os alicerces do meu raciocínio, do raciocínio que eu estou tentando desenvolver aqui com vocês. Então, a filosofia é um fenômeno europeu, obviamente, né? Ela é um fenômeno europeu e ela está historicamente ligada ao surgimento do Estado moderno, né? Mesmo nas suas referências à antiguidade, né? A filosofia que a gente herda, né? Essa filosofia lida pela lente dos modernos. Então, a gente vê que tem uma relação muito íntima entre o pacto social moderno, né? E o desenvolvimento das ciências humanas, da filosofia incluída. Então, aí a gente tem que pensar na formação nacional brasileira. E aí é que a gente estava com a história do açúcar, né? Então, quando a gente começou a ideia da colônia, né? A gente está falando disso. Então, como é que é? Né? Vamos resumir de novo, né? O Celso Furtado. Né? Vamos resumir o argumento lá do açúcar no Celso Furtado. Então, por quê? Né? E para que a gente vai fazer isso? Porque a gente está em busca, né, retoricamente, né, ou seja, desde o ponto de vista do desenvolvimento do argumento, a gente está em busca do momento em que se solicita uma filosofia no Brasil. Vamos lá, agora precisa de uma filosofia, porque isso, como a gente viu, isso aconteceu nas tradições filosóficas nacionais. Né? Tem um momento em que a sociedade diz, agora é com vocês, galera, como é que a gente vai fazer essa porra aqui? Né? Como é que a gente vai ter um governo que não seja um governo feudal? Como que a gente vai distribuir o poder? Como que a gente vai compatibilizar o egoísmo nos negócios com a administração pública? Como que a gente vai fazer isso? Né? Então, aí, os filósofos, nós sabemos. Por quê? Porque a gente está estudando a Antiga, porque a gente está estudando Roma, porque a gente estudou a ética do Cícero, essas porras. Então, a gente tem as respostas para vocês. Beleza, filósofos, obrigado. Aí ficaram 200 anos com isso e depois disseram, adeus, filósofos, não precisamos mais de vocês. Eu vou falar melhor disso daqui a pouquinho, mas assim, o que a gente teria que fazer então, né? É isso. Então, o que a gente tem que procurar na história do Brasil é o momento então em que alguém solicita, vamos lá, filósofos, façam algo. E um pouco do que eu estou dizendo é que esse momento não aparece. Né? Não sou só eu que estou dizendo, né? Isso é uma tese, eu estou falando de quem diz isso é um filósofo brasileiro que ninguém chamou para conversa, que é o Paulo Arantes, né? Inclusive, né, o Paulo Arantes tinha uma coleção muito interessante, muito boa, chamada Zero à Esquerda, né? Uma das coleções que ele organizou, né? O Paulo Arantes vive de organizar coleções, né? Porque ele é um leitor muito ávido. Então, essa coleção Zero à Esquerda, que é a ideia de que não faz muita diferença, sabe? Lembram do Zero à Esquerda? Na matemática, né? Que é um zero que não faz diferença, né? Então é um pouco isso. Mas assim, a tese é essa, que esse momento não chega, né? E um dos aspectos bem interessantes da tese do Paulo, né, é que isso é algo que a filosofia brasileira tem em comum com a filosofia alemã, né? Então isso é muito doido, né? O Paulo faz uma comparação meio sem querer querendo, ele não admite, quer dizer, ele faz uma comparação, né, entre o desenvolvimento filosófico paulista, né, e o alemão do início do século XIX. A gente vai ver essa tese que é muito doida e muito interessante, né, daqui a pouquinho. Mas assim, então vamos lá, né? Como é que se dá, né, a sociedade colonial brasileira, né? Ela vai acontecendo como? Então a coroa, né, escolhe um donatário e aí dá para o donatário um monopólio econômico, né? Então diz, ó, esse território aqui, né, tá aqui, né? Aí você vai pegar, recortar um pedaço desse território e diz para o donatário, só você pode ter um engenho de açúcar. Aí o cara, valeu, obrigado. Aí ele, né, vai lá na sua sesmaria, né, na terra doada lá, com investimentos próprios e cria um engenho. Então, como é que um engenho funciona? Né? Um engenho de açúcar, né, ele está marcado pela tal da autossuficiência produtiva. Né? Ou seja, um engenho de açúcar produz quase tudo que necessita. Né? Então, se o engenho de açúcar produz quase tudo que necessita, e
né? Ao mesmo tempo, ele produz quase tudo que necessita e, além disso, ele produz uma outra coisa, que é o açúcar, que ele vende. Então, aí, ele vai vendendo açúcar e o dono do engenho vai ficando muito rico, né? Aí o dono do engenho faz o que com esse dinheiro? Ele vai na loja comprar móveis? Não. Ele importa móveis feitos na Espanha, feitos na França, feitos na Inglaterra, né? É autossuficiência produtiva. Móveis de luxo para ele, né? E os restos dos móveis ele manda fazer ali na oficina do engenho. Então, né, a autossuficiência produtiva do engenho significa que não se desenvolve um mercado. Se não se desenvolve um mercado, nunca se desenvolve uma sociedade, uma elite anônima. O que é uma elite anônima? Né? É a elite moderna. Né? A elite moderna é uma elite, a princípio, né? Depois não, depois ela deixa de ser anônima, mas a princípio ela é uma elite anônima, ou seja, né? Tem, sei lá, centenas de proprietários de terra, né? Milhares, né? Vamos lá, tem uns 1.500 proprietários de terra na Inglaterra no século XVI. Né? E esses caras têm que arrumar um espaço para trocar, porque eles não se conhecem. Quais são os interesses? Como é que eles se coadunam? Como é que eles vão fazer um acordo comum para governar? Como é que vai ser isso? Né? Essa elite não se conhece, não tem como esses 1.500 caras sentarem juntos. Porque, porra, um está lá no norte, o outro está lá no sul, um está no extremo oriente, o outro no extremo... Não vai rolar. Né? Então, isso é a sociedade civil. Né? A sociedade civil é isso, é uma sociedade de pessoas que não se conhecem, mas que, ao mesmo tempo, sim, interagem umas com as outras, através dessa maravilha moderna que é o mercado. Né? E o mercado é um outro espaço anônimo de interação. Né? Beleza. Quando você tem a autossuficiência produtiva dos engenhos, não aparece um mercado. Como não aparece um mercado, não aparece sociedade civil, não aparece uma elite que tem que fazer um pacto entre si. Esses senhores de engenho estão isolados. Né? Então, essa é a primeira característica importante. Eles estão economicamente isolados. Eles não se relacionam entre si. Eles se relacionam diretamente com a coroa e com os mercados internacionais. Outra coisa é, né? Se você não tem um mercado, você tem um crescimento da riqueza, mas você não tem uma circulação de riqueza. Né? A riqueza não circula no território colonial. Né? A riqueza ela entra no território colonial e ela é expulsa do território colonial quando você importa vestidos para sua esposa, quando você importa comida, temperos e o caralho para você viver em mínimo conforto lá naquele fim de mundo onde você arrumou sua sesmaria. Né? Beleza. Então, né, esse crescimento da riqueza sem circulação de riqueza, né, ele estimula o comércio ultramarino e ele estimula a manufatura europeia, né, mas não a manufatura na colônia. Então, essa manufatura europeia que está sendo estimulada é a manufatura europeia onde está sendo criada a porra da sociedade civil burguesa. Né? É esse pessoal que está enriquecendo e que vai pressionar depois para o final, para enterrar de vez, né, o esquema de poder pré-moderno, né, medieval. Beleza. Então tá, ao mesmo tempo, essa autossuficiência produtiva com crescimento de riqueza, sem circulação de riqueza, o que ela proporciona é uma gigantesca capacidade de reinvestimento. Não tem onde gastar esse dinheiro. Né? Então, uma parte do dinheiro é enviado para fora para comprar itens de luxo, a outra parte da riqueza que o senhor de engenho aufere, né, ele pega essa riqueza e faz o quê? Reinveste na produção. O que é reinvestir na produção? Um pouco em maquinário, mas em grande medida é escravos. Né? Comprar escravo. Né? Então, esse mercado de escravos, né, ele aparece, né, como? Bom, a capitania de São Vicente, né, que é São Paulo. Né? Então, São Paulo vai aparecer como esse grande mercado de escravos. Né? Esse território, né, organizado, esse território, essa vida social organizada em torno, né, da captura de escravos indígenas para vender nos engenhos. Né? Então, você, por um lado, vai ter a importação de escravos africanos, mas isso vai demorar para isso engatar mesmo. Isso vai ser mais um fenômeno do final do 17, 18. Né? Em grande parte do século 16 e 17, o que você vai ser, né, o escravo indígena capturado na colônia de São Vicente. Então, você vai ter as bandeiras, né, né, os caras que vão fazer exploração territorial, né, identificar as populações indígenas para, né, capturar esses caras e vender eles para os engenhos. Né? Tá.
E é interessante notar que ali em São Vicente, né, que é o polo, né, da escravidão, do comércio de escravos indígenas, né, ali em São Vicente você vai ter, né, uma pequena sociedade civil aparecendo, né? Você vai ter, né, essa ideia, né, de um pequeno e médio comerciante, né? Porque o bandeirante ele é uma espécie de aventureiro individual, né? Quer dizer, ele pode pegar, né, as mulas dele, ele compra as mulas, né? Ele contrata uns capatazes, ele compra armas, mantimentos, ele é um pequeno empreendedor e vai para o mato. E aí volta com os índios e vende esses índios para alguém que revende esses índios. Então, você vai ter ali em São Vicente, em torno do comércio de escravos indígenas raptados, né, você vai ter, né, uma pequena sociedade civil se formando, pequenos empreendedores se relacionando, né, entre si ali naquele ambiente, né, de uma economia anônima, né, formada por pequenos atores econômicos anônimos. Né? Beleza. Então, assim, quando você compara, né, essa economia exportadora-escravista, né, isso é uma coisa que o Celso Furtado sempre vai fazer, porque a preocupação do Celso Furtado é a tal da formação nacional. Né? O Celso Furtado é o cara que está se perguntando por que aqui não apareceu um país. O que, para nós, é o equivalente a por que ninguém pediu nada dos filósofos. Né? Porque o que eu estou defendendo aqui com vocês, né, é essa ideia de que a formação nacional moderna está muito ligada a essas tradições filosóficas nacionais. Né? Então, a grande pergunta é o que caralho que é uma tradição filosófica nacional onde você não tem formação nacional no sentido europeu. Né? Então, e o Celso Furtado é o cara que está sempre se indagando isso. Né? Todos os capítulos do Celso Furtado, né, todas as partes do texto do Celso Furtado terminam com essa pergunta, com essa comparação. E como que estava na Europa? Porra, na Europa funcionou essas outras coisas aqui. Por que não se deu aqui? Por causa disso, disso, disso. E aí, mais uma vez, a gente não tem um país. Então, como é que acontece isso? Né? Não ter um país, né, significa a gente não tem uma sociedade moderna, ou seja, a gente não tem uma elite moderna articulando os seus valores republicanos em torno dos seus interesses comerciais privados para, então, fundar um território nacional. Né? Que é contar a história da modernidade. Né? Como contar essa história aqui, né, na periferia? Isso não acontece. Então, né, enquanto numa economia industrial, né, você tem, né, essa ideia da criação de uma renda monetária, né, ou seja, né, você tem uma circulação, né, de dinheiro. O que é uma economia industrial? Né? É assim, você vai reinvestir na produção? Vai. Então, o que você faz? Né? Então, eu fabrico roupa. Aí eu vendo a roupa, com o dinheiro que sobra, uma parte eu cheiro pó e uso, compro escravas sexuais, com o resto eu reinvisto na produção, né, na fábrica. Então, o que é reinvestir na fábrica? Eu tenho que comprar matéria-prima, então eu tenho que comprar a linha ou o tecido, eu tenho que comprar o combustível para fazer as máquinas mexerem, eu tenho que comprar as próprias máquinas, eu pago salário, quando eu pago salário, os meus trabalhadores compram tecido, compram bola de gude para o filho, compram TV a cabo, compram uma porrada de coisa, e isso, cada compra dessa significa que eu estou estimulando outros capitalistas, né? Então, o capitalismo industrial, que é o sonho do desenvolvimentismo latino-americano. Quando começar uma indústria brasileira legítima, isso aqui vai ficar igualzinho a Dinamarca. Né? Nunca aconteceu. Né? Mas é isso. Né? O que os caras estavam esperando é isso. Que, então, o investimento industrial, né, ele cria um mercado. Né? Então, o mercado é esse bando de capitalistas comprando uns dos outros, pagando salários e assalariados comprando dos capitalistas. Em comparação, a economia, né, exportadora escravista, ela faz os pagamentos no exterior, né, a única renda que é criada é a renda do próprio empresário, né, que é o senhor de engenho. Né? Com isso, não é desencadeado um processo espontâneo de incremento e diversificação da atividade econômica. Né? Não há nenhum estímulo à diversificação da atividade econômica. Enquanto na indústria você tem isso. O industrial vai ter uma hora que ele vai precisar comprar agulhas, sei lá, ou porcas, para botar no seu maquinário. E aí vai ter uma competição para ver quem vai fazer a porca mais barata. Né? Vai ter o cara que fabrica óleo de um outro meio, não é o meu vem do coco, o meu vem do petróleo, o meu vem do caralho, não sei de onde. Então, quer dizer, você cria essa diversificação da atividade econômica. Né? Na economia exportadora escravista isso não acontece. Né? O que vai acontecer, né, é o desenvolvimento dessas relações não mercantis, né,
com os escravos por um lado, né? Os escravos, você compra os escravos e depois gasta os escravos como se eles fossem pedaços da mão de obra, né? Então essa discussão do escravo como se eles fossem pedaços do maquinário, né? A ideia do escravo, o escravo não tem nada a ver com trabalho assalariado, né? Em termos de contabilidade empresarial, o escravo desempenha o mesmo papel que o maquinário, né? Você compra e ele gasta, né? É mais ou menos isso. Eu estou dando um curso de economia política às quartas-feiras, né? Então, a última aula do período, um dos assuntos foi exatamente esse. Se alguém se interessar, eu mando o link e vocês veem lá depois. Mas, enfim, né? O que acontece você cria, enquanto numa economia industrial, né? Você cria essa diversificação, né, da atividade econômica, né? O que é ótimo para a elite empreendedora. Na economia exportadora escravista, você cria essas relações não mercantis. Então, por um lado, você compra o escravo e consome o escravo, e por outro, né, você tem relações inteiramente não mercantis com os homens livres, que são os dependentes, são os criados, né? Os moradores do engenho que não são escravos. Então, eles são parentes distantes, eles são escravos libertos, eles são andarilhos, eles são vagabundos que chegam da Europa, né? E eles vivem ali, né, no engenho, fazendo coisas em troca da sua subsistência. Então, eles são os carpinteiros, eles são os tecelãos, né? Eles são, tipo, né, os técnicos, né? Muitas vezes esses caras vão ser, às vezes eles são mão de obra especializada importada, outras vezes eles vão ser os criados, né? Então, tem um livro importante da historiografia brasileira, pelo menos importante para quem gosta do Paulo Arantes, que é o Homens Livres na Ordem Escravocrata, da Silvia de Carvalho Franco. Esqueci o nome dela. Mas é alguma coisa assim. Então, você vai ter esses homens livres e você vai ter, né, os escravos desempenhando atividades secundárias. Então, a atividade primária do escravo é, obviamente, a cana, né? Então, plantar a cana, colher a cana. Mas ele vai ter atividades secundárias, que é o quê? Fazer comida, né? É plantar a comida, né? É construir as casas, né? É expandir a fronteira agrícola, ou seja, né? Capinar o terreno, derrubar a floresta, né? Essas paradas, né? Pois é. Então, né, não há espaço, né, para trabalho assalariado e não há espaço, pelo menos não um trabalho generalizado, e não há espaço para esse estímulo econômico, para se desenvolver essa massa amorfa e, né, anônima de empreendedores que vão ser os responsáveis pela sociedade civil europeia, né? Não há espaço para isso, não há espaço econômico para isso, né? E aí, historicamente, o que vai acontecendo é que, com o aumento da demanda de açúcar, né, essas atividades secundárias do escravo vão ficando obsoletas. Ou seja, né, quando você tem na Europa um aumento da demanda de açúcar, ou seja, o preço do açúcar aumenta, não vale mais a pena se desperdiçar tempo do escravo com autoconstrução ou plantando comida. A tendência vai ser você tentar concentrar o escravo na produção de açúcar e usar outros tipos de mão de obra para fazer essa construção e para plantar comida. E no limite o que você vai fazer, né, vai ser comprar a comida. Você vai parar de plantar nos engenhos e você vai começar a comprar essa comida. E aí, né, o que você tem? Né? Você tem essas combinações entre a indústria açucareira antilhana, né, nas Antilhas, né, ali no Caribe, e as pequenas propriedades privadas no sul dos Estados Unidos, né, onde você vai ter, então, propriedades que vão produzir comida, vão produzir alimentos, né, para as Antilhas. E aqui no Brasil vai ser o fenômeno, né, do Nordeste, a produção de gado no Nordeste e depois no Sul, né? Esse gado vai ser um gado produzido, né? Vai ser um gado criado quase de forma semi-selvagem, né? Quer dizer, você simplesmente solta o gado, né? E depois arrebanha esse gado para cortar ele, né? Então é uma mão de obra mínima. O que você precisa fazer é descampar o terreno. No caso do Nordeste, nem isso, é só soltar o gado lá no cerrado mesmo, né? No caso do Sul, idem, né? Vai ter os pampas e tal. Mas uma parte do Nordeste, né, você vai ter a Mata Atlântica destruída para fazer isso, para soltar esse gado lá. Então é um gado que se cria a si mesmo, depois você arrebanha ele, mata e salga. E aí você vende a carne salgada, né, para alimentar os escravos.
Então, você vai ter, né, a indústria do charque aparecendo no Nordeste e no Sul do Brasil. Né? Tá. Então, o que é interessante dessa coisa do charque, né? Ou seja, né, dessa coisa da indústria, né, essa indústria de alimentos para os escravos, né, é o baixíssimo investimento necessário para que essa economia funcione. Isso quer dizer o seguinte, que você consegue, então, você tem um estímulo econômico, a indústria, né, então o açúcar mercadoriza os alimentos. Só que mercadoriza os alimentos de uma tal maneira que você não necessita de uma nova elite econômica que vai, então, controlar o comércio da carne. Não precisa. É muito baixo o investimento necessário para isso. Qualquer capial faz essa parada. Você solta o gado e depois reúne o gado. É uma parada com baixíssimo investimento que, portanto, não cria uma nova elite econômica nordestina. Né? O que você vai ter vão ser proprietários de terra, né? Que vão estimular essa ação semi-formal, né, de criação de, quer dizer, formal, semi-organizada de criação de gado, né, e de abate. Né? E essa divisão da terra, né, que é uma divisão completamente caótica também. Então, são as terras que não são adquiridas, né, são terras doadas, mas não tem ninguém para controlar o limite, o tamanho dessa terra. Então, você vai ter uma população, né, dependente de homens livres e homens, na verdade, semi-livres, né, mas nominalmente livres, não são escravos, que vão morar nesses territórios, né? É o que dá no coronelismo do início do século XX e do XIX, né? Que é o quê? É uma população que mora... Você tem aqueles latifúndios, uma população que mora ali fazendo roça. Então, o que é fazer roça? Né? É ter a licença para subsistir ali naquele território. Né? Mas essa licença para subsistir depende do quê? Você só vai subsistir no território onde o dono da terra deixar. E esse território é o território limítrofe. Ou seja, é o território que ainda é selvagem, ainda é o cerrado ou ainda é a floresta. Então, o que o roceiro vai fazer? O roceiro faz a expansão da fronteira agrícola. Ele vai lá e destrói o cerrado ou destrói a floresta e torna aquela terra uma terra cultivável. E ele faz isso de graça, porque ele faz isso em troca do privilégio de fazer sua própria roça ali. E aí depois o senhor faz o quê? Expulsa ele para um pouquinho mais longe. E aí o que ele faz? Expande novamente a fronteira agrícola, transformando o território selvagem em território cultivável. A gente vai falar melhor disso quando a gente falar do Chico de Oliveira, porque isso é muito importante lá no raciocínio dele. Então, eu tô né, esmiuçando todas essas atividades, né, só para salientar que em nenhum lugar aí você tem o surgimento de uma elite econômica que precisa, anônima, que precisa se organizar e trocar entre si politicamente. Né? Não aparece. Você vai ter um punhado de latifundiários, você vai ter um punhado de grandes proprietários de terra, de grandes donos de engenho, né? E no mais, você vai ter essa população, né, dependente, né, livre e dependente, ou seja, uma população que não precisa se organizar politicamente para nada, porque a existência dela está ligada à manutenção desses esquemas de poder, né, do latifundiário, caralho. Né? E por outro, então você não tem em lugar nenhum o surgimento dessa sociedade civil moderna, que então solicite ou precise, né, de uma ideia de nação, de uma ideia de interesse comum, né? Ou de algo que repita o desenvolvimento intelectual europeu moderno. Não acontece isso aqui. Né? Tá, falei um bocado. Tamo junto? Tá. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Tá puto com alguma coisa? Tá. Então, assim, né, basicamente, né, gente, o argumento o que o Celso Furtado vai mostrar é que ele vai mostrar detalhadamente, né, que esse esquema se repete a cada ciclo econômico do Brasil. Né? Então, até a industrialização brasileira, ela vai ser uma industrialização
ela vai ser uma industrialização, né, muito ligada, né, ao desenvolvimento internacional, né? Então, a gente vai sempre desempenhar um papel menor, minoritário, dentro de um esquema internacional muito maior, que vai fazer com que o interesse da elite brasileira sempre seja atrelado ao interesse da elite internacional. De modo que essa elite brasileira, ela não precisa se coordenar entre si, né? Ela se coordena em relação aos interesses internacionais, né? Então, a história do desenvolvimento brasileiro, né, vai ser essa história. E, né, para nós, o que interessa dizer é que, né, para a nossa análise, né, dessa questão, né, então, do surgimento de uma sociedade civil brasileira e do surgimento, então, de uma intelectualidade, né, propriamente moderna no Brasil, é justamente que isso não acontece, né? É que esse momento, né, ele não se dá. Então, a leitura do Celso Furtado é maneira por causa disso, porque ele vai mostrando passo a passo, em todos os ciclos econômicos, como que se dá, né? E aí, assim, eu estava contando as nossas aulas, né? Então, com hoje, a gente tem 6 aulas, né? Então, o que acontece? Eu queria ter tempo, né, para falar bastante do Paulo Arantes e do Schwartz. Então, eu tenho que dar uma encurtada aqui. Então, o que eu queria fazer hoje é o seguinte, né? Eu queria retomar eu queria desenvolver mais pontualmente esse argumento do Paulo Arantes, né? Que diz respeito, sobretudo, né, à relação, né, da filosofia com o desenvolvimento nacional burguês europeu no momento de virada. A gente vai voltar um pouco para a pergunta da Luísa e para o que o Edson tinha dito no início da aula, né? Eu queria hoje, né, dar o Celso Furtado como dado e começar a entrar nesse argumento do Paulo Arantes mais detalhadamente, né? A gente vai voltar ao Celso Furtado, talvez na aula que vem ou na outra, porque tem uma parte muito importante do raciocínio do Paulo, que é o Chico de Oliveira, né? Então, é o Ornitorrinco e a Crítica da Razão Dualista, né? É o livro, né? São 2 livros em um, né? É a Crítica da Razão Dualista e o Ornitorrinco. Então, é importante a gente passar por esse texto para entender o Paulo Arantes direito. E esse texto dialoga muito com o Celso Furtado, então a gente vai voltar a isso lá na frente. Mas, por hora, eu queria deixar o Celso Furtado em suspenso, né, com essa história do açúcar, e voltar ao Paulo, né? A essa ideia do pacto de classe, da formação nacional, do ponto de vista do universal e tudo isso, para pegar um episódio recente, né, da história do Ocidente e a uma transformação da história da filosofia recente, moderna, né, que é uma transformação muito importante que diz respeito justamente a esse fenômeno, né, da filosofia acadêmica, da filosofia como um fenômeno meramente acadêmico. Mas enfim, aí a gente vai mudar de assunto agora, né? Então, antes de mudar de assunto, quero ver se, enfim, se está tudo certo, se está todo mundo junto, se tem alguma pergunta, objeção, comentário. Ô, professor, tá me Diga, Pedro. ouvindo? Tô. Eu só queria pegar agora, tipo, se a gente vai avançar na linha do tempo, a gente ainda está na mesma época ali das capitanias hereditárias. Não, a gente vai avançar no tempo. Para quando? Para o século XIX. Tá, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar melhor, né, nessa... a gente vai focar no que o Paulo Arantes considera uma quebra do desenvolvimento civilizatório burguês, né? Para pensar como que isso se deu, né, nesse plano internacional, nessa nossa referência, né, civilizacional que é a Europa, para depois voltar, né, para a nossa linha de raciocínio periférica aqui, né? Então, Pedro, diga, Eleonora. então, eu vou até brincar. Então, pensando nessa questão dos ciclos econômicos, assim, fica
eu sei que às vezes se incomoda a gente ficar tanto tempo no ciclo da cana, mas é porque é basicamente o que estabelece esse Estado partido que é o Brasil, basicamente. Fica nítido. Mas pensando no ciclo do ouro, que está aí exatamente o ciclo da cana e o século XIX, Uhum. só para ter essa postura aqui, não, a forma como o ciclo do ouro se deu, né, basicamente no eixo Minas-Rio de Janeiro. Uhum. Também não reflete essa falsa sensação de mobilidade social que a gente tem na área mais populosa do país. Fale-me mais. Porque o que acontece? Diferente do ciclo da cana, quem tem terra, que é quase medieval isso, né? Quase feudal. Quem tem terra, quem não tem terra, não tem, dane-se o mundo que não me chama Raimundo. Diferente disso, quando a gente trata do ciclo do ouro, a gente tem uma sobreposição e que talvez tenha criado até essa cultura do sonho da corrida do ouro que a gente vê até hoje no país, essa sobreposição de possibilidades de riqueza, em que você tem aquele pequeno burguês da faisqueira, inclusive entre escravos, que, de uma certa maneira, através do ganho da faisqueira, podiam, apesar dos pesares, da dificuldade, da complicação que isso era. E você tem no interior de Minas essa sobreposição de estratos, e que também é muito bem definido. Quando você vai na cidade do interior de Minas, do ciclo do ouro, quem tem um olhar assim, um pouco mais treinado para a história, acaba percebendo isso nas casas, né? Nesse tipo de situação. Isso a gente vê também no ciclo do gado, em estados como Alagoas, né? Se o cara tem eira, se o cara tem beira, se o cara não tem nem eira nem beira na sua casa, isso significa o status social econômico, a casa diz o quanto que ele tem de dinheiro e o quanto ele é como extrato social. Então, eu estava pensando essa questão, a gente vai dar esse pulo, mas essa aparente falsa percepção, né, é um debate muito contemporâneo, dessa falsa percepção do empreendedor da bicicleta. O empreendedor da bicicleta, eu quero chegar no empreendedor da bicicleta, entendeu a lógica do raciocínio? Então, o empreendedor da bicicleta, que é uma leitura que tem aqui, mas que você não vê em outros lugares do país com tanta nitidez. O Chico de Oliveira é uma boa porta de entrada para essa figura do empreendedor da bicicleta, né? Para o pipoqueiro que é empreendedor, né? Para o pipoqueiro que é empresário, né? Então, é uma boa porta de entrada. O lance do ouro, né, Leonora, é o seguinte, é que a questão desde o ponto de vista, né, da formação nacional, que é o que preocupa o Celso Furtado, o que acontece com o ouro? Né? O que acontece com o ouro é que o desenvolvimento, a lógica interna da economia aurífera, né, é o quê? Né? É descobrir o ouro até que você não descobre mais. Então, quando você não descobre mais, o que acontece? Como é que você não descobre mais? O que acontece é que você investe. Né? Então, o que é investir? É comprar mantimentos, né? Comprar escravos e comprar mula para transportar as paradas. Então, aí você vai minas adentro. Aí você não descobre. Se você não descobre, o que acontece? Aquele dinheiro que você investiu desapareceu. Né? Desde o ponto de vista econômico, o que ele gerou? Ele não gerou nada. Ele gerou uma demanda por mula, então você vai ter essa coisa da mula, né? No Nordeste e em São Paulo, né? Você vai ter e depois no Sul, né? Esse gado, né? Equino, né? Que vai servir para carregar coisa, para carregar treco, né? Então você vai ter isso, né? Isso é uma das formas de economia atrelada a esses grandes ciclos iniciais aí extrativistas, né? E aí como que essa economia funciona? De novo, é um latifundiário, né? Com essa definição meio fluida de qual é o terreno, de aonde estão os rebanhos, né? Esses rebanhos que são semi-selvagens, você contrata um cara para ir lá e recolher os rebanhos quase que no mato, né? Então, quer dizer, quando você gasta o dinheiro nesses bens, né? O investimento que você cria aí, né? não cria um mercado. Né? Então, desde o ponto de vista de formação nacional, o problema todo é esse. Né? O problema quer dizer,
o objetivo do Celso Furtado era conceber um país, né, moderno. Então, esse país nunca aparece por causa disso, porque não se cria mercado, não se cria uma sociedade anônima de produtores. Esse tipo de investimento não cria uma sociedade anônima de produtores. O que criaria uma sociedade anônima de produtores na cabeça desses caras é a manufatura e a indústria, porque é aquilo que eu estou dizendo. Tudo na indústria gera uma demanda diferente. Essa sociedade aqui, todas as suas demandas estão cumpridas e o que não é cumprido você importa com os acordos manufatureiros, porque ao mesmo tempo que isso tudo está rolando os acordos manufatureiros de Portugal com a Inglaterra, né? Então, Portugal tem dívidas históricas com a Inglaterra, né? Então, Portugal meio se compromete a não desenvolver, né, manufatura nem no Brasil nem em Portugal, a comprar esses produtos e tal. Então, isso é mó rolo, né? Dura séculos isso, depois volta, depois é por razões diferentes, mas assim, né? Tem essa barreira de desenvolver a manufatura aqui. Então, esses caras estão exportando a riqueza ou estão gastando nesses bens, né, que não criam mercado, né, que são bens que, né, que enriquecem essas oligarquias locais, né, que elas mesmas não criam um estímulo econômico local. Beleza, então isso é uma parte da discussão. A outra parte da discussão diz respeito a esse pequeno, médio empreendedor, né, que quando ele fracassa não sobra nada. Mas vamos supor que ele não fracasse. Vamos supor que então ele encontre o ouro, aí ele volta mais rico do que ele saiu com aquele ouro, e aí ele diz assim, não, se eu pegar e reinvestir esse dinheiro, eu não vou achar mais ouro. Então eu vou pegar esse dinheiro e ele diz assim, eu vou gastar produtivamente esse dinheiro. Ou seja, eu vou gastar esse dinheiro de tal modo a criar demanda econômica. Não tem como, porque não tem manufatura no país, o país está proibido de fazer manufatura. Então, quando ele gasta esse dinheiro, o que ele faz com esse dinheiro é torrar esse dinheiro. Então, esse empreendedor, ainda que esse cara seja empreendedor, né, esse empreendimento não consegue se renovar indefinidamente, porque não tem onde investir, não tem em quem investir, não tem uma atividade econômica nova. A terra depende da concessão real, né? O ouro acaba e a manufatura está proibida. Então, ponto. Não tem aonde investir. Né? Entendi. Então, por isso que a gente volta ao ciclo da cana, porque o agro é pop, o agro é tech. Entendi. Quer dizer, é que... e aí, historicamente, né, esse esquema ele se renova. Né? E por que ele se renova? Por uma porrada de questões. Por exemplo, o problema da tecnologia, da patente tecnológica. Né? Então, a questão da patente tecnológica é a grande questão do capitalismo industrial avançado, né, no século XX. Né? O que acontece não dá para produzir as coisas, por quê? Porque você não consegue fabricar o maquinário. Por que não? Porque é proibido por acordos internacionais. Você não pode fabricar, você não vai fabricar. Você tem que comprar esse maquinário. E os caras vão vender para quem eles quiserem. Né? E para vender você tem que ter a divisa. Então, o esquema, né, no século XIX e XX, né, quando começa, né, a possibilidade, quando o Brasil já está independente, começa uma possibilidade, em termos políticos, de desenvolver uma indústria aqui, a barreira fundamental é, adquirir as divisas, né, 2, adquirir a tecnologia que a gente não pode desenvolver aqui. E quando é que isso vai começar a tentar ser resolvido? Com o Vargas, né, na terceira década do século XX. Né? Então, o Vargas cria um esquema, mas a gente vai ver isso melhor no Chico de Oliveira. Né? Mas até o século XX, né, é esse beco sem saída. Né? Você não tem aonde investir. Se você não tem... Então, esse não ter aonde investir é a barreira para a criação de uma sociedade civil propriamente dita. O que é uma sociedade civil? O que é uma sociedade civil propriamente dita? São os caras que vão pensar um destino comum para o Brasil. Ninguém está interessado em pensar esse destino, porque eles estão mais interessados em se manter atrelados, né, a esse esquema europeu. E aí, bom... Entendi. Aí isso explica, em parte, o ciclo Mauá ter sido um episódio praticamente uma anedota, anedotário. Né? Não um episódio real de tecnologia, de manufatura, qualquer coisa assim. Naquele momento não tem interesses, né, das elites brasileiras em desenvolverem isso, porque tem outras formas de investimento para esses caras aqui, que esses esquemas de posse de terras, né, esquemas não mercantis de posse de terras, né, por conchavo político, por amizade, por herança, né, etc, etc, etc. Né?
Obrigada, professor. Beleza. Pois é. Mas aí o que acontece? Quando a gente fala nesses termos, né, a gente tem que também começar a pensar nos limites da ideologia burguesa nos países centrais. Né? Quer dizer, porque a gente volta ao que o Edson e a Luísa tinham perguntado, né? Quer dizer, ao que o Edson tinha comentado e o que a Luísa tinha perguntado. A gente volta a quê? Né? A ideia de que, bom, mas e nos países desenvolvidos? Né? Qual é a função? Como é que essa filosofia funciona? Como é que a ideia de unidade nacional funciona? Como é que a ideia, né, de cidadania funciona? É tudo às mil maravilhas? Não, não é. Se a gente foca no século XIX, o que a gente vai ter no século XIX vai ser uma crise social fodida, que dá na tal da Primavera dos Povos, que é o 1848, que é uma série de rebeliões populares e revoluções e o caralho, que sacodem a Europa Ocidental inteira, né, e não só ocidental, né, sacodem a Europa inteira, né, e criam um monte de problemas, de questões políticas super delicadas que vão estourar em 1870 e pouco, né? E aí a gente já chega, né, no espectro do comunismo, né? Quer dizer, o 1848, né, o Manifesto Comunista é data de fevereiro de 48, né? Então, quando o Marx escreve o Manifesto Comunista, né, o que estava em jogo ali tinha uma filosofia da história, inclusive, né, que era dizer o quê? Né? Bom, a ideia burguesa de igualdade, de liberdade, de fraternidade, ela é falsa. Ou seja, a filosofia iluminista é falsa. Essa é a ideia, isso é uma ideia central do socialismo, né? Quer dizer, a ideologia, né, quer dizer, o ideário socialista, né, está amparado no quê? Né? Qual é que é, né, a tese fundamental do Manifesto Comunista? Né? Era dizer o seguinte, né? Olha, o capitalismo, né, ele desencadeia a possibilidade de todo mundo ficar rico, né? No sentido de todo mundo, né, acessar. Ficar rico é uma expressão ruim, né? O capitalismo inaugura a possibilidade de todo mundo ter coisas. Por quê? Porque as coisas são abundantes com o capitalismo. O capitalismo está baseado na possibilidade de produzir coisas em abundância. Só que essa possibilidade de todo mundo ter tudo, ela é embarreirada pela propriedade privada. E a propriedade privada era o que estava na base do pensamento burguês, né, que acompanha, né, o surgimento da sociedade moderna. Né? Então, como eu estava dizendo para vocês, né, as grandes questões, né, nessa leitura aqui, né, as grandes questões da ideologia burguesa, né, ou seja, as grandes questões da filosofia burguesa na sua origem, da filosofia moderna na sua origem, dizem respeito justamente a como casar a unidade nacional com o interesse privado. Né? Como descobrir um interesse comum para uma classe que, estruturalmente, o que faz é competir. Então, a ideia de nação, a ideia de desenvolvimento nacional, né, ela brota daí, ela surge daí. Né? A ideia de que todo mundo enriquece juntos, né? A ideia do crescimento econômico. Né? A economia vai crescendo e aí isso cria oportunidades para todo mundo. O que o socialismo vai fazer, né, o que né, a ideologia, né, o ideário de esquerda vai fazer, vai ser dizer que essa ideologia é falsa, né? Que a filosofia moderna burguesa é falsa, né? Que ela promete uma coisa que ela não pode cumprir, que a igualdade, liberdade e fraternidade, né, do iluminismo francês esbarram, né, na propriedade privada. Então, a filosofia moderna tem que ser criticada. Né? Então, isso é um ponto de inflexão importante na ideologia. Né? É um ponto de inflexão importante na filosofia burguesa, né? Na história da filosofia burguesa. E é por isso que a gente tem que focar, né, nesse momento histórico aí. Né? Então, pois é. E aí tem uma galera, né, que usa muito o 1848, né, como o ponto de virada para pensar isso. Né? Então, o Paulo Arantes usa isso, né, no livro dele chamado Ressentimento da Dialética. Né? E os dois pensadores, né, com quem ele está dialogando mais, né, são dois pensadores marxistas, né,
tradicionais, né, que é o Lukács e o Gramsci, né? Então, ao longo do ressentimento da dialética, né, várias teses do Lukács e do Gramsci estão no subterrâneo, né, do que o Paulo está falando, né? Mas o que o Paulo está falando não é a mesma coisa que o Lukács e o Gramsci estão falando, né? O Paulo, na verdade, está inventando uma camada a mais, né? Então, deixa eu ver como é que eu pego isso. Tá, peraí. Antes disso, gente, eu tô sentindo que eu tô misturando vários assuntos aqui. Como é que tá? Tá fazendo sentido? O José até riu de mim agora. Tá enrolado, José? Fala a verdade. Não tem... Dá para perceber um fio condutor aí nessa história toda. Não tem nenhum problema, não. Teve esse pulo que você deu aí, né, para essa época das rebeliões de 1840, essa história aí que você está contando aí de Marx e da Manifesto Comunista, mas tá indo na boa. Tem um salto aí, né? O salto se deve simplesmente a um problema cronológico. Não tem tempo, não dá tempo de acompanhar essa história toda aqui. A gente não vai ter aula suficiente para fazer isso, né? De todo modo, né, a ideia fundamental, né, do Celso Furtado, que eu procurei sublinhar, é essa ideia de que não se forma uma sociedade civil e, portanto, não tem um país. O sentido do pulo do gato que eu estou dando, do pulo histórico que eu estou dando, é que, mas e nos lugares onde se forma um país? Bom, nos lugares onde se forma um país também dá merda. Essa é a questão, né? O comunismo, né, é o sinal dessa merda, né? Essa é a ideia que eu estou querendo introduzir aqui agora, né? É que, né, a gente está falando do desenvolvimento. Não, mas também pode criticar, tá? Não tem, assim, às vezes dá ruim, assim. E eu tô com a sensação de que tá meio acochambrado o negócio. Deixa eu tentar desenvolver melhor aqui, né? Quer dizer, eu acho que é isso aqui que está em jogo, né? Por um lado, gente, é isso. Acho que agora eu vou resumir de uma forma melhor, assim. Por um lado, a gente fica dizendo assim, como o Celso Furtado. Aí, no Brasil, nunca aparece uma porra de uma civilização burguesa que se preze. É isso, né? Nunca tem uma sociedade nacional aqui. E, portanto, não tem uma filosofia moderna aqui. Aí é como se o Celso Furtado estivesse dizendo, que pena, que desgraça, isso nunca aconteceu aqui. Aí a gente está puxando o freio e está dizendo, não, mas peraí. E nos lugares onde teve pacto social, filosofia burguesa e tudo isso? Foi uma maravilha? Não, não foi. Deu merda. Teve o 1848. Né? O 1848, em grande medida, é o quê? É uma eclosão popular, né, que, de alguma forma, ecoa os restos da Revolução Francesa. Então, qual é o grande paradoxo da Revolução Francesa? Né? É que você tem uma rebelião popular, né, no limite é o terror, é o chamado terror, né? Quer dizer, o terror era duas coisas. Isso é muito interessante na Revolução Francesa, né, gente? No início da Revolução Francesa, o que se chamava terror eram os camponeses tocando fogo em tudo. Né, os camponeses descontrolados. No final da Revolução Francesa, o que se chama terror é a perseguição política, né, nos quadros, né, dos partidos revolucionários, né, dos partidos que participam do processo revolucionário. Então isso é muito interessante, porque, né, é como se ao longo da história da Revolução, a Revolução deixasse de ser uma briga da população contra o Estado, contra as instituições, e se transforma numa briga dentro das próprias instituições. Né? E isso, gente, cria um resto. Né? Qual é o resto? O resto são as demandas populares radicais. Então, assim, dentro da Revolução Francesa, né, para encurtar a história, você tinha duas grandes correntes. E, gente, eu estou sendo super esquemático e simplista aqui, tá? Tem muito mais do que duas, é super complexo, é uma história super enrolada de contar. Mas a gente pode resumir da seguinte maneira, né? A partir de um certo momento, fica claro, né, que os interesses populares, né, não vão poder ser defendidos pela formação social que está emergindo na França.
Por que não? Ora, porque essa formação social que está emergindo é a formação social republicana baseada, né, que os iluministas imaginam com base na Grécia e em Roma. Porra. E Grécia e Roma, né, são experiências sociais oligárquicas. Né? São experiências sociais. O que é uma oligarquia? Né? Oligarquia é o governo pelos poucos. É isso. Né? Não é uma aristocracia, ou seja, né, não é uma aristocracia sanguínea, né, não é um monte de grupos, né, de nobres, né, que têm poder por causa do sangue, não. São grupos que têm poder por causa da sua capacidade de investimento econômico, né, por causa do seu poder econômico. Eles têm poder político por causa do poder econômico, mas eles são poucos. E o pensamento político que vai surgir vai ser um pensamento político que vai organizar a sociedade em torno da questão da propriedade. Né? Então, né, o direito natural, né, e essas outras filosofias, né, importadas da Inglaterra que vão alimentar o imaginário francês, né, são filosofias baseadas na propriedade privada. Né? E o que vai acontecer com o povo francês sublevado? Né? Por um lado, né, vai ter um troço belíssimo que é a reforma agrária. Então, a reforma agrária dizia o quê? A reforma agrária diz o quê? Bom, todo mundo tem um pouco de propriedade agora. Né? Então, né, se dissolveu a propriedade feudal, né? E aí, no lugar da propriedade feudal, o que você fez foi, né, parcelizar a terra e promover uma gigantesca reforma agrária e criar uma classe de pequenos camponeses proprietários na França. Com isso, o povo sublevado parou, né? O povo que estava sublevado no campo, né, se deteve, né? E você pôde conformar uma Constituição, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, baseados no direito à propriedade. Né? Mas, assim, você tinha uma outra grande corrente de organização política, né, de pensamento político, né, na França revolucionária, né, que era, né, comunista. Né? Então, o que os comunistas, né, no que os comunistas centravam seu argumento? Né? Não na propriedade, né, mas no direito garantido pelo Estado. Então, os comunistas, né, quando eles começaram a pensar a Constituição do povo francês, né, eles pensavam essa Constituição em termos de direito ao trabalho, controle sobre o preço do pão, hospitais públicos, educação pública, aposentadoria, né, tudo aquilo que depois vai ser resgatado no pós-guerra, né, como os chamados direitos sociais. Então, esses caras já tinham pensado essa porra em 1795, né, no 6º ano da Revolução. E o que acontece é que essa facção perde. Né? Quando essa facção perde, quem se ferra? Quem se ferra são os trabalhadores urbanos. Por quê? Porque os trabalhadores urbanos, eles não têm propriedade privada que garanta a sua reprodução material. Eles não têm terra. No máximo, eles vão ter casa própria, sei lá, e a roupa do corpo. Eles vão continuar sendo assalariados. E esses caras, né, não vão conseguir representatividade política, né, no momento depois da Revolução. Então, o que vai acontecer é que, com o desenvolvimento industrial que a França encara depois da Revolução Francesa, né, o que vai acontecer é, né, que essa população urbana vai continuar politicamente insatisfeita. E para esses caras, a igualdade, liberdade e fraternidade são apenas formais, elas não são materiais. Né? Aí, o que o socialismo vai fazer vai ser dizer isso com todas as letras, vai ser dizer não. Né? Na verdade, né, a igualdade, né, na verdade, a fraternidade, o universalismo burguês, ele depende da propriedade privada. Ao mesmo tempo, né, essa forma de organização econômica que a gente vive, ela depende, né, ela está baseada no fato de que uma grande quantidade da população, né, especialmente da população urbana, não tem propriedade. A única propriedade que ela tem é o próprio corpo, os músculos e nervos que eles vendem em troca de salário. Então, o assalariado, ele é despossuído, por definição. Então, se você tem uma sociedade baseada na propriedade privada e, por outro lado, você tem uma enorme massa de despossuídos, né,
a filosofia burguesa, com a igualdade, liberdade, fraternidade, a nação, nunca vai se aplicar a essas pessoas. Ou seja, os trabalhadores estão de fora. Ou seja, a universalidade burguesa é falsa. Né? Então, a ideologia, o ideário socialista, né, ele começa com uma crítica à filosofia tradicional burguesa. Então, essa é a ideia fundamental aqui que eu quero começar a insinuar aqui. Por quê? Porque se a gente seguir cegamente com o Celso Furtado, a gente fica o tempo inteiro lamentando que aqui não tenha uma porra de uma sociedade burguesa. Mas é que onde teve a sociedade burguesa, ela tinha um limite também. Ela precisava fazer sua crítica imanente. Né? E o socialismo vai fazer isso. Né? Tá. Essa ideia ficou clara, gente? Professor. Fala, Luísa. Você diz que tinha essas duas grandes... Você divide em dois lados, assim, os comunistas e o ideal burguês da propriedade privada e tal. E com a reforma agrária, o ideal burguês atinge a população agrária e não atinge a população urbana, é isso? Isso, atinge a população rural e não atinge a população urbana, sim. Né? Você cria essa classe de pequenos camponeses, que é uma classe que até hoje na França é importante pra caralho politicamente e são os mais reacionários. Né? Hoje em dia é a galera isso é o equivalente a esse pessoal nos Estados Unidos que fica com um rifle na mão dizendo, né, "From my cold dead hands". Na França é esse pessoal, né? Esse pequeno proprietário tradicional, racista, né? A terra francesa pertence aos franceses, não sei o quê. Essa classe foi criada, né, para resolver uma das contradições da Revolução Francesa, para deter o povo. Fala. Não, eu estou concordando só. Para deter o povo, né, rural, a população rural sublevada. Né? Só que você não pode fazer isso no mundo urbano. Por que não? Porque que propriedade que você vai dividir? As fábricas? Aí acabou. Aí não é mais capitalismo, não é mais sociedade burguesa, não é mais porra nenhuma. Né? Então aí é justamente nesse furo que o imaginário socialista vai continuar raciocinando. Né? Não, então a gente tem que dividir as fábricas. Né? E criar propriedade comunal socialista do Estado e o caralho. Isso vai dar lá no comunismo, né? Enfim, aí. Mas isso é uma crítica à filosofia burguesa tradicional. Né? O que eles estão dizendo não cabe todo mundo nesse universalismo. O que eles estão dizendo o pacto oligárquico, né? Quer dizer, o pacto de classes burguês é um pacto oligárquico. É um pacto do qual uma grande porcentagem da população não participa. Então, essa filosofia é furada. Mas, é claro, em defesa do Celso Furtado, o que esse pessoal acreditava, né, era numa espécie de etapismo. Né? Eu tô colocando, de novo, eu estou sendo muito esquemático, né, gente? O Celso Furtado não é exatamente um etapista, mas para ajudar aqui no nosso raciocínio super, né, conciso, né, a ideia desse pessoal do desenvolvimentismo, tipo o Celso Furtado, do progressismo desenvolvimentista, é o quê? Né? É que para chegar numa sociedade mais justa, a gente tem que passar necessariamente pela fase burguesa. Né? Tem que criar a burguesia, tem que criar uma burguesia nacional, tem que criar um ideário universalista para então fazer a crítica desse ideário e tentar realizá-lo de fato. Então tem uma espécie de, né, trajeto histórico que todo mundo tem que percorrer. Né? E que se a gente não entra no capitalismo, a gente não consegue fazer a crítica do capitalismo, um pouco isso. Né? Então a gente tem que ficar perseguindo essa porra. Né? Só que aí é que está o argumento do Paulo Arantes, e isso aí é bem Lukács e é bem Gramsci. Né? O que acontece é que o Paulo Arantes, né, ele vai dizer que não adianta nada, né? Que não, né? Porque lá na metrópole a autocrítica, né, do universalismo burguês também não deságua em nada, né, redentor. Né? Então aí tem uma crítica do Marx, do Paulo ao marxismo ortodoxo, tudo, né? Um outro. Tá. Mas, gente, olha só, então, são 7:55. Então, a gente está bem no momento que é legal de parar, porque aí o que vai acontecer? Na aula que vem eu vou pegar o argumento do ressentimento da dialética desde o início e vai ser bem didático e organizado, ao contrário dessa coisa meio
confusa e acochambrada que foi hoje. Então, eu acho que a gente podia ficar por aqui. Mesmo porque é o terceiro dia dessa porra desse ano e a gente não tem que ficar sendo Caxias, né? Cara, vocês acreditaram nesse negócio de férias aí? Não. Vocês não acreditaram nisso não, né? Tá. Nem de ano novo, né? É óbvio. Assim, Prova para fazer nas férias. Férias? Que férias? Não estou entendendo. Onde teve férias? Não, é que a Unirio, é isso, gente. Olha só que barato, gente. A precariedade brasileira ela é tão maravilhosa que ela faz automaticamente sua crítica da ideologia. Assim, né? Obviamente, 2021 não acabou. A Unirio é o melhor lugar onde você vai ver isso. Não acabou, gente. É a mesma coisa. Essa coisa de ano novo não existe. Não precisa ser inteligente para fazer essa coisa. É só viver a materialidade precária da Unirio. Né? E não só da Unirio, né? Do ensino público brasileiro, tudo isso. A gente está na vanguarda. A vanguarda é a vanguarda do colapso, né? Mas é a vanguarda. Então, assim, para nós a ideologia, ano novo, férias, isso tudo é mentira. Né? A gente está aqui com a verdade nua e crua diante de nós, que é que, né, que 2021 não acabou nem acabará. Né? Exatamente. 20.3. 2020.3, é isso aí. A única cronologia possível é o final do governo do Bozo, mas mesmo nem isso está garantido. Né? Se a gente achar que está garantido, porra, porque... Ou ele entra de férias permanente ou fica enfesado de vez, né? Tem essa, Leonora, tem essa possibilidade, mas Tem assim... essa questão dele permanecer enfesado.